Olá, boa noite, amigos, boa noite a todos que estão conectados com a esperança, conectados com a espiritualidade nessa quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, e diversos estados estão conectados e mais pessoas estão se agregando. O nosso Parábolas e Ensinos de Jesus, cujo tutor do nossa transmissão é Kai Barchutel e sua equipe, nos protegendo e nos inspirando, inspirando nossos colegas, inspirando nossos convidados e trazendo muita paz, muita alegria, muita reflexão sobre a vida e muito conhecimento a respeito da doutrina espírita. E para quê? Para juntos atingirmos grandes melhorias e termos esperança no amanhã. Estamos aqui para isso, né? Para que a gente tenha grandes momentos juntos. E essa 1 hora, sempre às quartas-feiras, a gente está trazendo aqui o comentário sempre de um orador, de um amigo, de um palestrante, que vai dar a sua opinião a respeito de uma determinada parábola. Hoje estamos no programa de número 8, começamos o programa dia 16 de setembro, isso sob o amparo, com certeza, de diversos guias e todos nós que estamos presentes, fazendo essa transmissão, e as que estão por trás, e vocês também que estão assistindo, que são o motivo da nossa ansiedade para que tudo corra bem, dos nossos comentários que acrescentem sempre, e para que, por que não, para que nós mesmos também aprendamos sempre mais e tenhamos mais experiência dentro dessa doutrina consoladora que Kardec nos trouxe, né? A gente começa, então, agradecendo muito a Deus e a Jesus por estarmos presentes aqui com saúde, e aqueles que não estão com saúde, que se cuidem, porque nós estamos numa fase delicada, sabemos que ainda estamos atravessando uma fase bastante ainda delicada, né? E estamos aí se cuidando. Então, dentro da área da medicina, a gente sabe que as pessoas têm bastante ansiedade aí com a nossa situação atual. Então, temos diversos comentários já aqui, já começando a falar o boa noite de todo mundo, né? Temos aqui, olha, vamos lá. A Fafá, boa noite para você também. A Rosângela, sempre presente, né, Rosângela? Um beijão para você. A Joyce, tudo bem, Joyce? Obrigado pela presença, é um prazer estar com vocês. A Bel também. A Márcia, que está sempre presente. Aí, diversas pessoas se manifestem, viu, pessoal? É legal a gente ver os nomes escritos aí para as pessoas que estão presentes. O Guto, para o Guto e a Patrícia, um grande abraço aí para os nossos amigos, a Graciela, e assim por diante, todos que estão nos acompanhando, diversos outros que vão nos ver depois da transmissão também, que esse fica disponível, esse vídeo, em diversas mídias, e as pessoas vão podendo ter acesso e aproveitar muitas vezes, porque no momento não tem condição, estão ocupados, né? Então a gente sabe que nem sempre é possível a gente acompanhar ao vivo, mas sempre que possível, vá lá, dê o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, e dê uma olhadinha lá o que está acontecendo com tantos programas bons que estão sendo realizados aqui pela TV Esperança. E eu agradeço também as coligadas nossas, que hoje eu precisei anotar aqui, porque eu conversei com o pessoal. Então nós temos aqui o CR3, né, da Bahia, o Espiritismo, também do Espírito Santo, que está presente, aquela transmissão grande que houve no final de semana, a 20ª Conferência Estadual da Bahia, com 52 salas de transmissão, olhem isso, o tamanho do evento, que coisa linda, a doutrina trazendo consolação aí, e o consolo para tantas pessoas, o conhecimento, o amor para todos. Também a gente cumprimentando em particular a TV 7 da Paraíba, que está entrando para a transmissão como uma das coligadas também, o Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, e hoje tivemos informações de que diversos países regularmente vêm nos acompanhando, né? Muitas pessoas estão sempre ligadas e plugadas aí, e aqui eu posso citar para vocês de registro Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Japão, Irlanda e algumas entradas de países da América do Sul, fora diversos estados presentes também. Isso nos alegra muito e faz com que a gente tenha força, motivação e muita responsabilidade para continuar. Então, nós vamos chamar aqui nosso convidado de hoje. A gente vai entrar com o nosso grande amigo Gustavo Ramos Melo. Boa noite, Gustavo. Tudo bem Boa com você? noite. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com todos. Que bom, a gente fica feliz da sua presença. Hoje a gente vai falar da parábola do tesouro escondido, uma parábola curtinha
mas com bastante profundidade, com uma interpretação muito bonita, que a gente pode trazer por analogia para a nossa situação atual e falar um pouquinho do materialismo, né? E diversos conceitos podem ser explorados dentro dessa parábola. A gente sabe que o Gustavo é uma pessoa que tem aí o dom da palavra e vai nos trazer bastante coisa que vai nos acrescentar. Gustavo, fala um pouquinho sobre você para a gente, comenta um pouquinho. A gente sabe que você é de Pindamonhangaba, assim como eu, somos amigos, e dentro do Centro Eurípides Barçanufo também, participamos juntos. Conta um pouquinho rapidamente da sua vida, alguns minutos para o pessoal desses estados todos te conhecer um pouco. Como o Walter falou, eu e o Walter somos de Pindamonhangaba. O São Walter Paulo. no estado de São Paulo. O Walter, a origem dele é de Campinas, mas hoje ele já é um pindamonhangabense. Ou Nós, pindense, que foi mais fácil, né? A exato, pessoa fala nós pindense, né? costumamos diminuir essa nomenclatura para pindense. Eu Isso. moro em Pinda. Pois bem, é um prazer imenso porque aqui em Pindamonhangaba, que eu tive o meu primeiro contato com a doutrina espírita, isso em 1976. E na adolescência comecei a fazer parte do grupo de jovens e participar das campanhas de fraternidade Alta de Souza, que são conhecidas como as campanhas do Quilo, que atendem famílias carentes. Então, minha formação foi na mocidade, no estudo e nos trabalhos assistenciais que constantemente o movimento espírita em Pinda pratica e atuante. Então, eu estou na doutrina desde os meus 12, 13 anos de idade e me considero um eterno devedor. E eu agradeço as oportunidades que me são colocadas para poder retribuir através da palavra e poder divulgar a doutrina. A minha formação é direito, eu sou formado em direito, advogo aqui na minha cidade há mais de quase 40 anos que eu sou advogado, e essa é a minha formação. E como o Walter falou, hoje eu e o Walter estamos trabalhando no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Pindamonhangaba, em São Paulo. Legal, muito bom, com muito prazer, uma casa muito gostosa, uma casa que nos traz um aconchego e o carinho que a gente precisa para poder sempre render mais, né? Essa é para nós mesmos e para os outros também. Mas, Gustavo, hoje em dia, quando a gente pensa numa mocidade, a gente, sem falar na mocidade espírita especificamente que está frequentando, por sinal, teremos aqui em 2021 uma das parábolas será comentada pela Mocidade Espírita da Casa Eurípides Barçanufo. A gente já está Beleza. ajeitando isso, a Joyce já está nos ouvindo, né, Joyce? Já está se manifestando que vai dar certo, sim. Vai ser uma ansiedade bastante grande. Então, eu queria fazer o seguinte questionamento para você. Hoje, a gente pensa na adolescência e na mocidade não necessariamente espírita e pensa que eles, às vezes, dão uma fugidinha de casa para fazer algumas coisas que os pais não deixam, aquela rebeldia típica da adolescência, e talvez hoje em dia até da pré-adolescência, né, porque as coisas estão mudando bastante. Agora, o que leva uma criança, vamos dizer assim, 40 anos atrás, aos 14 anos, fugir de casa para ir para Uberaba? Olha, foi uma emoção. Eu confesso, Walter, que eu tive muita vantagem que em 79, quando eu fui para Uberaba, não havia uma fiscalização de menor viajando entre cidades e entre estados. Então, quando eu estava em 1979, quando eu estava com 14, 15 anos, eu já estava muito emocionado com as obras espíritas que eu estava lendo, e eu, então, sem titubear, peguei um ônibus em Pindamonhangaba, viajei a noite toda e fui acordar em Uberaba. E eu queria conhecer o Chico, queria conhecer o trabalho. Então, eu me hospedei numa pensão na esquina do centro do Chico, que era bem distante da cidade, era tudo de terra, e tinha uma pensão. E eu passei um final de semana nessa pensão, frequentando os trabalhos do Chico, onde eu pude, de alguma forma, estar com o Chico nos trabalhos que ele fazia, inclusive fora do centro, que era na Abadia, no Abacateiro, onde eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhá-lo em várias atividades. E foi muito bom.
eu consegui nessa adolescência. E eu confesso, Walter, que é uma emoção muito grande, porque o jovem, ele por si só, ele é um grande apaixonado, ele é passional. E quando ele é canalizado para o lado da religião, lado do evangelho, a gente sente no adolescente uma motivação, uma energia, uma disponibilidade, muitas vezes descontrolada, né? O jovem, ele tem uma energia que você canalizando, ela produz muito, muito, muito. Assim como o jovem, quando ele não canaliza para as coisas certas, ele também tem ímpetos que podem também comprometer a sua vida. No meu caso, a doutrina foi o grande fator de emoção na mocidade. E graças a Deus perdura até hoje. É uma história que eu gosto de ouvir, Gustavo, porque eu fico pensando a motivação que você teve para conhecer e participar dos trabalhos do Chico Xavier, né? Que é a pessoa que nos inspira muito, assim como outros, né? Que a gente não vai citar um por um, porque são tantas pessoas boas e abençoadas e com tantos, com uma evolução que nos traz que é impressionante. Então, eu fico realmente impressionado com essa história sua. Eu gosto de expor a público, porque é uma história que traz para a gente um pouco do seu interior, um pouco da sua vontade, um pouco do seu interesse pela espiritualidade, por se desenvolver. Então, a gente sabe que você fez história também, uma pessoa que acabou de defender o seu TCC de história. Então, a gente agradece bastante a sua presença. E nós vamos fazer o seguinte, então, pessoal, nós vamos ler essa parábola de hoje. Ela vem na sequência ainda um pouquinho das parábolas espíritas, imagina, espírita a gente está baseado na obra de Caibar, né? Então, a gente, já que está falando, vamos colocar aqui, esse é o livro, para quem por acaso ainda não sabe, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, é o carro-chefe aí da obra de Caibar, onde ele faz um comentário de todas as parábolas. A minha capa é diferente. Isso, são versões diferentes, exatamente. É. Então, ele faz um comentário na sequência das parábolas, né? Então, a gente vai passar agora a sequência, vamos ler a parábola, e eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou ler o comentário de Caibar também no livro, que ele é curto, para a gente ilustrar um pouquinho, para quem não teve oportunidade de ler antes, para em seguida a gente ler, passar para o Gustavo fazer o comentário, então. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção, então, ó. Parábola do tesouro escondido. Então, a citação que ele faz é de Mateus, consta em Mateus, capítulo 13, né, que é uma sequência, uma saraivada de parábolas, lindo. No capítulo 13, a gente tem diversas parábolas, e mais essa do tesouro escondido também. Então, ela diz o seguinte, palavras do mestre, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Em outra tradução, a gente pode entender o gozo como alegria. Então, escondido por um homem, o qual, movido pela alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, a gente vai agora ler literalmente o que o nosso tutor dessas transmissões, que é o Caibar Schutel, escreveu como comentário dele, para a gente ilustrar, né? Então, a gente fala boa noite aqui também para mais aí para a Esther, também está presente, né, Esther? Um prazer que você esteja presente, saudade de todos. Vamos lá. Então, ele fala o seguinte, olha, o homem tem resumido a sua tarefa na Terra a procurar tesouros, e achar tesouros, esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo. Para que trabalha o homem na terra? Para que estuda? Para que luta a ponto de matar o seu semelhante? Para possuir tesouros? Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando-o ao reino dos céus. Fê-lo naturalmente para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista deste outro tesouro, ao qual ele chamou de imperecível. Lembrando que a traça e a ferrugem não o corrompem, e os ladrões não o roubam. O reino dos céus é um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os guias,
e os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Mas, graças à revolução, aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo, isto é, desembaraçar-se de suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres, para possuir estes bens celestiais. Materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. Os bens reais e imperecíveis, ele os julga abstratos. A parábola do tesouro escondido, então, é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna, e o tesouro do céu, que ele adquiriu, é de sua posse permanente. Então, um comentário muito bonito, um comentário de Caibar especial, que ilustra o nosso início de bate-papo. E a gente, no final, vai ter mais um bate-papo também, porque nós tivemos algumas manifestações, viu, Gustavo, de pessoas que gostaram muito de alguns trechos específicos que foram falados na outra. Então, no final, a gente vai trazer algumas mensagens, algumas ferramentas. A ideia é de ler a parábola, ler o comentário e fazer o comentário. Qual é? É trazer ferramenta para que as pessoas possam aplicar o que a parábola nos prega, como se fôssemos hoje agricultores ou judeus que lidavam no campo, que faziam com que o seu campo de trabalho fosse a área agrícola, como se nós fôssemos esses ouvintes, para que a gente possa transformar isso em ação a hora que a gente sair desta transmissão, como a gente sempre fala naquelas orações e que a gente está acostumado a fazer, e as pessoas realmente fazem reflexão em cima daquilo que ouviram. Gustavo, meu amigo, muito obrigado pela presença. A palavra é sua, então. Obrigado, Walter. Mais uma vez, boa noite a todos que aqui estão. Um prazer imenso poder dividir esses momentos, buscando a melhor reflexão acerca da parábola do tesouro perdido. O nosso grande mestre, Jesus, aproveita-se de um fato peculiar e rotineiro da antiguidade, na época da Galileia, que era das pessoas de posse, ou tendo alguma posse, enterrar, esconder aquela riqueza, aquele pecúnio, aquele dinheiro na sua propriedade. E era um hábito, e eu acho muito interessante a gente ter essa noção. Não existiam os bancos na época, e as expoliações eram constantes, as perseguições, os romanos. Então era muito comum dentro de uma propriedade o seu senhor, tendo alguma posse, alguma joia, alguma coisa de valor, ele esconder. E era comum enterrar na terra, enterrar no solo, para que ali ficasse escondido. Hoje nós percebemos que muitos arqueólogos, em busca das evidências, eles a miúde encontram tesouros enterrados, sacos de ouro, sacos de moeda, joias, tratando-se realmente desse hábito. Então, quando Jesus aproveita da parábola do tesouro perdido, comparando-o ao reino dos céus, ele estava tratando de uma prática realmente existente àqueles povos da Judéia, da região em que ele se encontrava. E nós percebemos que o nosso querido Caibar Schutel, ele nos mostra que o tesouro é aquilo que movimenta o homem no planeta até hoje. Mas o homem, ele acredita certos valores às riquezas e passa a viver em função dessas riquezas materiais. O tesouro material, aquilo que a matéria proporciona, mas que o espírito não poderá usufruir enquanto espírito na sua jornada evolutiva. Nós verificamos que o espírito mergulha na matéria para que possa desenvolver o seu processo evolutivo. Faz-se necessário, nós percebemos pela espiritualidade,
que é graças ao mergulho do espírito na matéria que ele poderá evoluir, depurando as suas deficiências, adquirindo as experiências e aumentando o seu conhecimento. Mas o homem, ele mesmo estando na matéria, ele sempre manteve relações com divindades, desde a antiguidade, porque é inato ao homem, como nos fala a doutrina espírita, está inato no homem, no espírito, a ideia da existência de Deus, o conceito da existência de um Criador, de uma força superior. Isso faz parte da nossa própria essência. Mas enquanto éramos extremamente infantis na antiguidade, nós não conseguíamos nos relacionar com essa força superior e provocamos muitas confusões no entendimento e no relacionamento com as forças superiores. No início, o homem da antiguidade, ele via os fenômenos da natureza e aqueles fenômenos ele não entendia quem controlava. E eram fenômenos que ele, homem, sabia que estava fora da condição dele poder controlá-los. Mas aqueles fenômenos poderiam interferir diretamente na sua vida. Então, quando o homem primitivo via um raio, um trovão, um eclipse, ou qualquer outro fenômeno da natureza, ele percebia que aquilo estava acima do seu entendimento e uma força acima da sua. No início, ele acreditando que as próprias forças naturais pudessem ser deuses, ele passa a entender tão logo que não, poderiam haver deuses controlando aquelas forças. E o homem então passa a cultuar um relacionamento com esses deuses. Mas ele sempre desejou que esses deuses possibilitassem na Terra uma melhor qualidade de vida para ele. Então ele passa a se relacionar com Deus, buscando sempre agradar os deuses para ter melhores vantagens na Terra. O homem então cria os rituais, os altares, as oferendas, para poder agradar os deuses. Mas o que o homem poderia dar para os deuses? Os seus tesouros. O que era um tesouro para o homem da antiguidade? A sua riqueza não tinha o dinheiro, a moeda na antiguidade. Antes de haver a moeda, o homem vivia no escambo e os materiais que tinham valor era a própria criação, o porco, a ovelha, o carneiro, isso tinha muito valor. E eles eram um povo agrícola, dependia dos cereais. Então, os valores do homem material se resumiam nisso. E para os escambos, criou-se a ideia das pedras preciosas e dos minérios que têm valor, que ele passou a acreditar valor, principalmente o ouro. Pois bem, o homem passa a ser movido em razão desse uso dos bens materiais, não só para o seu deleite na terra, para afirmar o seu poder, mas também para se relacionar com a divindade. Por isso que os altares eram feitos com o máximo requinte de riqueza, as estátuas eram gastas com riqueza, porque acreditava-se os bens materiais para que os tesouros do homem fossem numa comunhão dele na terra, usufruindo, e ele doando e servindo às divindades. Percebemos que hoje não está muito diferente. Hoje, no século XXI, onde nos encontramos ainda o homem fazendo grandes doações materiais a Deus, entregando oferendas em altares e fazendo as suas promessas e o seu comércio material para com Deus. Até hoje verificamos isso. O homem sempre abusou da religião, extraindo dela vantagens econômicas, administrativas, políticas. E esse uso desenfreado da religião
fez com que o homem ele se perdesse nessa relação. Mesmo com o Evangelho de Jesus, usaram a própria mensagem do Cristo ainda para manter os interesses pessoais do homem no planeta, pois em nome do Cristo ainda continuou se espoliando, matando e tirando vantagens pessoais, e não se atentando à boa nova para edificar o reino dos céus nos corações dos homens na terra. Com muito descrédito da filosofia para com a religião, nós verificaremos que criou-se a ideia do avesso à religião, pelos abusos religiosos, e no século XIX, então, a filosofia materialista se fez de muita força, principalmente com o positivismo, com Augusto Comte, e é quando nós verificamos que, quando o materialismo absoluto surge com força para tirar o homem dos abusos da religião, nós verificamos que a doutrina espírita, então, surge no mesmo século XIX para trazer a revolução da fé através do Consolador prometido por Jesus. E eu gostaria de falar que hoje nós percebemos que aonde nós nos relacionamos aqui no Brasil, principalmente, nós não encontramos a miúde, com grande frequência, pessoas materialistas que vivem só pela matéria. Mas nós encontramos com grande volume os neomaterialistas, que é uma definição filosófica ainda não muito comentada, mas que alguns pensadores já retrataram. O que seria um neomaterialista? Não se trata mais daquele materialista absoluto que acredita só na matéria e nada além da matéria. Não acredita em Deus e nada além que possa sobreviver à matéria. Hoje, a teoria dos neomaterialistas retratam aqueles que acreditam em algo após a matéria. Muitos acreditam em Deus, acreditam no espírita, só que a vida que levam só se preocupam com a matéria. Então, os novos materialistas de hoje não são aqueles que negam Deus, mas aqueles que seguem, defendem, falam, pregam Deus, mas não vivem com Deus no coração. Os novos materialistas são aqueles que muitas vezes estão inseridos nas religiões, praticando os rituais, cumprindo os sacramentos, frequentando os templos religiosos, mas que no dia a dia vivem como vorazes, selvagens, para defender os tesouros da terra, e se alimentam e têm nos tesouros da terra os seus objetivos únicos: angariar mais riqueza, usufruindo dessas riquezas. E a riqueza proporcionando o deleite, o prazer, o poder. Esse é o tesouro que o homem, então, hoje, ele se alvora em conquistar. Mesmo quando ele passa a frequentar uma vez por semana um templo religioso, mesmo tendo um evangelho dentro de casa aberto na sala, demonstrando que ele é religioso, mesmo quando ele escreve uma frase do evangelho no para-choque do seu carro, ou veste uma camiseta demonstrando a sua fidelidade a Deus, mas na prática, nada disso lhe importa. Então, Caibar Schutter fala que o homem hoje, ele se perde nos tesouros da terra. E Jesus vem trazer nesta parábola um sentido diferente, pois ele compara que esse sentimento do homem em busca dos tesouros da terra, se ele tivesse associação, ou mesmo ímpeto, para conquistar os tesouros do céu, que é o Evangelho de Jesus, e tivesse a mesma disposição de se entregar a isso, lutar por isso, ao ponto de vender tudo o que possui para comprar aquele campo onde ele encontrou o tesouro, porque só aquele campo importa para ele,
nada mais lhe importará a não ser o Evangelho. Então, quando nós temos que identificar que para que nós possamos buscar o tesouro do Evangelho, a lição nos fala que temos que primeiro encontrar o tesouro escondido. O tesouro está escondido. Ele não está à vista de todos. Se ele está escondido, nós precisamos localizá-lo. E se nós somos pessoas omissas, inertes, preguiçosas ou perdidas em deleites, em vidas irregulares, nós estaremos sempre participando na vida, mas nunca vivendo. Para encontrar o tesouro, temos que estar procurando um tesouro. Para que nós possamos encontrar algo escondido, oculto, é porque nós estamos nos movimentando. E o segundo ponto que vale a pena destacar é que para que a gente identifique que aquilo que nós encontramos é o tesouro, nós temos que ter consciência de valor. Porque uma pessoa que não dá valor ao Evangelho, ele vai encontrar o Evangelho na sua vida e não vai achar valor naquele Evangelho ao ponto de mudar os seus conceitos e valores, mudar a sua vida, tendo o Evangelho como um tesouro agora a ser seguido. É mesmo a pessoa que não tem conhecimento de que uma barra de ouro é valiosa, se ele encontrar uma barra de ouro, ele pode até achar bonita, mas ele não tem o conhecimento e a sagacidade de que aquilo é valioso. Então nós precisamos, primeiro, nos movimentar para encontrar um tesouro, não ficar parado. Segundo, nós tenhamos conhecimento de que quando encontrarmos, consigamos identificar o tesouro. A parábola fala que essa ação nossa de buscar o tesouro oculto, escondido, identificá-lo como valioso, deve ser realizado no campo. No campo. O que é o campo da parábola? Como nós havíamos falado, naquela época de Jesus, o campo era o local de trabalho. Nós estamos falando de um povo extremamente agrário, o judeu, que a sua riqueza e o seu ofício estavam no campo. Hoje, nós poderíamos até dizer que o nosso campo de trabalho não é mais somente a terra. Os agricultores têm o trabalho na terra, mas nós podemos procurar os campos de trabalhos modernos, como na indústria, no escritório, nos hospitais, são os lugares onde o homem trabalha. E nós verificamos que nós temos que procurar o tesouro no campo de trabalho. O homem trabalha fisicamente nessas atividades da era moderna. Agora, qual seria o campo de trabalho do espírito? Não do homem reencarnado, não do homem na Terra. Mas se nós formos analisar, o reino de Deus, ele irá ocorrer através da edificação do reino nos nossos corações, com a modificação dos nossos sentimentos. No livro Boa Nova, no capítulo 3º, quando Jesus tem o diálogo com Hanã, o sacerdote do templo, e esse sacerdote indaga Jesus: com que material você pretende instalar o reino dos céus na terra? Jesus responde a ele, dizendo-lhe que não existe mármore mais sólido e mais puro do que o sentimento do homem. O sentimento do homem é o mármore capaz de edificar o reino dos céus na terra. Os nossos sentimentos, então, eles são trabalhados em que campo? Espiritual. E nós podemos afirmar hoje, através de uma analogia, que o campo de trabalho do espírito para modificar
e aperfeiçoar os seus sentimentos é a vida, é a presente reencarnação, é a vida que estamos trilhando, é o aqui e o agora. Esse é o verdadeiro campo de trabalho que o tesouro está escondido na nossa vida, na nossa reencarnação, no aqui e no agora. Então, o nosso local de trabalho espiritual é a nossa vida. Aonde nós nos encontrarmos, a cada minuto, a cada segundo, nós podemos estar trilhando um campo com um tesouro escondido, cabendo-nos tão somente nos atentar para poder tirá-lo da obscuridade, do esconderijo, e fazê-lo produtivo em nós, reconhecendo o seu valor. Existe um conto do Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos, é o conto do capítulo 37, que chama A Lenda Simbólica. Conta-nos Humberto de Campos que um peregrino pobre, ele, o andarilho, mendigo, passando por paragens de várias localidades, ele encontra próximo a uma cidade, uma caverna, e ele se instala ali, pois essa caverna lhe dava o teto, o recolhimento para proteger-se da intempérie, e como estava próximo à cidade, ele queria viver da mendicância, ele simplesmente se deslocava dessa caverna até as ruelas da cidade, e ali ele passava o dia na mendicância. Humberto de Campos nos conta que aquela caverna tinha a sua acomodação precária, cheia de folhas secas onde ele se deitava, e ele várias vezes fora impelido pelos moradores da cidade para que ele saísse da caverna e fosse à cidade trabalhar. Poderiam arrumar serviço a ele, mas ele sempre dizia que ele estava debilitado, doente, sem força, e ele, na verdade, não queria trabalhar. Ele queria usufruir da mendicância e não promover a sua modificação através do esforço pessoal. Quando esse homem veio a falecer na caverna, moradores da região tiveram que ir lá recolher o seu corpo e perceberam o estado de sujeira no ambiente. E, além do corpo, resolveram fazer uma faxina mínima no ambiente da caverna e localizaram, logo abaixo das folhas secas que ele dormia, um tesouro que estava ali acomodado. Eram riquezas que alguém ali depositou. Humberto de Campos encerra o conto, mostrando-nos que nós passamos a vida inteira, muitas vezes, dormindo em cima do tesouro do Evangelho. Nós não nos movimentamos para os reais valores do Evangelho, perdidos nos interesses que a própria vida possa nos fornecer para os valores do homem material. E quando nós, na nossa vida, recebemos as mensagens do Evangelho, os convites do Evangelho, os alertas do Evangelho, nós nos quedamos omissos e não reconhecemos o valor daquele tesouro. A parábola ainda nos fala também que foi um homem que encontrou o tesouro, demonstrando que todo esse trabalho em busca do tesouro em nós é um trabalho individual, não é uma coletividade, não é um grupo, não são pessoas que irão se modificar conjuntamente, reconhecendo e encontrando o tesouro de Jesus em nós. A parábola nos fala
que trata-se de um processo individual, que é o processo nosso de reforma íntima, que é algo a ser trabalhado intimamente dentro de nós, para que nós possamos, no nosso campo de trabalho, que é a nossa vida, que é na presente reencarnação, nós então encontrarmos um tesouro. E quando nós encontramos e reconhecemos que esse tesouro é valioso, é o tesouro do Cristo, nós então somos movidos, como diz a parábola, pela alegria. Pela alegria. E essa alegria do Evangelho faz com que a gente vá vender tudo que a gente possui, tudo, para que a gente objetive tão somente a aquisição do campo que tem o tesouro, que é a vida com o Evangelho. Vender tudo que a gente tem para adquirir o campo com o tesouro é um processo difícil. Porque significa essa parábola que quando nós identificamos o tesouro do Evangelho, nós temos que mudar valores. Vender tudo que possuímos não é a ideia tão simples de vender os bens materiais que nós já tenhamos adquirido. Não. Desfazer de tudo significa muito mais do que isso. Significaria nós termos que mudar os paradigmas da vida, mudar a ideia de valores da vida. Vender tudo que nós possuímos significaria hoje nós revisitar os conceitos que nós temos sustentado na presente existência. Nós teríamos que analisar o que estamos acreditando valores de importância na nossa vida. O que é mais importante? O que tem valor na minha vida? Valorar. Valorar minha família, os meus filhos. Que valor que tem hoje eu exercer o Evangelho? Podemos analisar, então, que os valores que nós temos na vida determina o que desejamos, estabelecem os objetivos que traçamos. A parábola nos mostra que quando encontramos o Evangelho, nós temos que rever esses objetivos, abdicando daquilo que nós estamos acreditando valores errados, que não são tão valiosos, e mudar o foco para aquilo que o tesouro do Evangelho de Jesus veio nos preencher. E é interessante falar disso. Por exemplo, eu gosto de apenas fazer essa ilação a título de exemplo. Muitas vezes um pai preso aos interesses da terra, ele se dedica a formar um filho, educá-lo na melhor escola, pagando os melhores estudos, um cursinho caro, porque ele quer que o filho passe numa faculdade de medicina. Se possível, numa faculdade federal, não só por ser gratuita, mas pelo renome que o seu currículo, o seu diploma irá proporcionar-lhe. O pai vai labutar, trabalhar, se esforçar para que o filho conclua uma faculdade. E se não for federal, então, o custo particular é imenso. Esse é o valor do pai. O pai tem como objetivo poder encerrar a sua jornada no planeta, na Terra, tendo um filho formado em medicina que terá toda a estabilidade financeira, o renome, o respeito na sociedade. São valores justos. Mas se o pai não tiver o cuidado de cuidar da moralidade do filho, que médico esse filho será? Que médico? Um sacerdote da medicina ou um mercenário da medicina? Muitas vezes os valores da conquista do título, do diploma, está acima dos valores morais. Para quem tem o evangelho no coração, muitas vezes o filho não poderá não ser um médico, um enfermeiro. Um enfermeiro, mas aquele que faz a sua jornada nos hospitais
de 12x36, varando madrugada, limpando doentes, conversando com os internos do hospital, trazendo no coração o carinho, a missão de zelar não só as feridas físicas, mas as dores morais dos pacientes dos hospitais. Aos olhos do mundo, o médico mercenário que faz da profissão uma mercância, muitas vezes utilizando-se de desonestidade, não terá maior valor do que o enfermeiro humilde que faz do seu labor o exercício da prática do evangelho. E o pai que estiver no plano espiritual, ao revisar valores na terra, verificará que muitas vezes a alegria de um filho humilde, não reconhecido pela sociedade, desprovido das garantias da terra, mas trazendo o coração ilibado no evangelho, será muito mais valoroso a esse pai do que ter um filho, muitas vezes reconhecido como uma pessoa bem-sucedida no planeta, nas áreas da política, na área do direito, na área da medicina, mas que os valores não são os verdadeiros para o espírito quando daqui parte para outra vida. Então nós verificamos isso, que a parábola é o grande lição para que nós possamos vender tudo, mudando os valores e reconhecendo o verdadeiro tesouro. Uma boa noite a todos. Muito bom, Gustavo. Muito profunda a análise. Essa parábola é muito bonita, né? Ela é curtinha, eu já comentei no começo, faz ela com poucas frases, né? A gente pode ver aqui que ela tem uma, duas, três, quatro linhas, né, no livro, e ela nos traz aí uma reflexão tão profunda a respeito de uma situação em que Jesus coloca, que nos parece banal, né? Então, a princípio, fala, puxa vida, um tesouro escondido, tá? Você já pensa o quê? No materialismo, eu já penso numa caixa de moedas de ouro, né? A gente pensa no tesouro escondido, né? No campo, qual campo? No meio do mato, né? A gente pensa. Então, quando a gente transpõe esses conceitos, ou como você mesmo abordou com relação à individualidade da reflexão, individualidade da mudança, da reforma íntima, não é um grupo, não é uma família, não é uma classe social, e sim é um indivíduo, como Jesus coloca na parábola, né? Esse um indivíduo nos traz a forte noção da necessidade do trabalho individual de cada um. Dentro da labuta diária, dentro da onde nós estamos envolvidos, depende da gente, nós somos responsáveis por essa reflexão. Então, a hora que a gente consegue abstrair o conceito de um tesouro escondido, saindo da ideia de uma caixa de moedas de ouro e levando para o conhecimento do reino dos céus, levando para aquilo que temos de melhor dentro da consciência, ou seja, conseguimos traduzir de uma coisa material para uma coisa espiritual mais abstrata, mas tão palpável quanto ao momento que a gente estiver no mundo espiritual, pois hoje estamos no mundo material, temos uma facilidade maior de enxergar um tesouro palpável, que eu posso pegar com a mão, que eu posso gastar, que possa me enriquecer. Então, essa meditação, essa dissecando essas palavras em cima da parábola é muito bonito o que você fez. A gente passa a compreender muito melhor esses conceitos, né? Agora, eu queria fazer um questionamento para você. A gente sabe que nós, enquanto encarnados, temos toda uma série de obrigações sociais, morais, filosóficas, familiares, financeiras, etc., de diversa natureza. Então, estando sobre a face da Terra, sobre não, hein, gente, é sobre, hein? Sobre a face da Terra, a gente, nesse plano, passa por necessidades, da mesma maneira que também outras pessoas têm mais facilidades, né? E a gente sabe que o materialismo encanta muitas vezes e passa por cima de conceitos dos quais a gente deveria levar mais em conta e trabalhar mais profundamente, que são os morais e espirituais. Então, e a gente sabe também que a luta, ela nos traz motivação. A motivação nos traz inspiração para que a nossa vida prossiga.
E essa inspiração faz com que a gente atinja níveis superiores, né? Então, isso me faz lembrar uma palavra mais forte, que é paixão. Então, a gente, quando atua com paixão em cima de alguma coisa, em cima de algum assunto, a gente sabe que aquele assunto vai se aprofundar dentro da gente. Agora, eu faço uma pergunta para você, que não fui eu que fiz, eu estou copiando uma pergunta. Como podemos diferenciar as boas das más paixões? Porque as más paixões nos movem e as boas paixões também nos movem, né? Agora, na pergunta 908, não é à toa que eu estou fazendo essa pergunta, pode procurar aí 908, quem quiser do Livro dos Espíritos. Kardec fez essa pergunta, né? Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Então, como a gente está tentando trazer para as pessoas ferramentas de trabalho para essa reforma íntima de cada indivíduo, o que você tem para falar para a gente a respeito disso? Como que nós podemos nos comportar e por onde a gente pode começar? Eu realmente, quando você estava falando, eu abri na 908, daí você acabou já citando a própria pergunta, né? Que Não, Kardec porque isso nos daí fala. você ia ter que procurar todas, né? Uma por uma não ia dar, né? Então eu já abri porque eu já tinha aqui no meu livro acerca da paixão. O que eu gostaria de aproveitar, então, é o seguinte: o Kardec associa na 907, que antecede a 908, quando ele pergunta acerca do princípio das paixões, se a paixão está na natureza do homem, né? E Kardec associa ao conceito de paixão a vontade humana. E nós vamos lembrar do livro Boa Nova, que eu acabei de mencionar, quando eu falei que Jesus esteve com Hanan, e o Hanan pergunta, mas com que material que você vai edificar o reino dos céus na terra? E Jesus responde a ele que não há mármore mais puro e mais belo do que o sentimento humano. Mas Jesus fala que o cinzel, que é o buril, né, nenhum é mais superior do que a vontade. Então, quando nós falamos de paixão, nós percebemos que a intensidade, o controle está na vontade de cada um. E essa vontade, ela é o motivador, ela é o exercício do livre-arbítrio. Por isso, certa vez, abordaram o Chico Xavier em Uberaba, perguntando para ele: Chico, para você, qual é a diferença do amor e da paixão? Uma pergunta interessantíssima, né? E Chico responde. Inclusive, a resposta do Chico está no livro Chico de Francisco, o autor é Adelino Silveira. O Chico responde o seguinte: o amor é aquele fogo que de madrugada uma mãe acende no fogão da sua cozinha para esquentar a mamadeira do filhinho que está chorando e com fome na noite. A paixão é o fogo do Joelma. Joelma é um edifício que, em 1974, incendiou-se em São Paulo, levando à morte de mais de 300 pessoas. O fogo pode esquentar a mamadeira de uma criança numa madrugada, como pode ser o fogo destruidor, ceifando vidas. Sem dúvida, e é o mesmo fogo da mesma origem, né? Então, bela explicação, muito bom, muito bom. O pessoal gostou, tem grandes manifestações. Eu queria ler para vocês, a gente já vai chegar perto do nosso encerramento. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, a gente tem o item número 30 do prefácio, que é o ato de submissão e de resignação. Então, eu acho que vem bem a calhar a gente ler esse trechinho, porque, afinal de contas, para que a gente possa atingir esse estado em que a gente possa diferenciar as boas das más paixões, a gente precisa se resignar a alguns prazeres, né? Então, isso, realmente, os prazeres terrenos nos trazem satisfação? Sim, sem dúvida. Agora, a gente precisa ultrapassar certas paixões para que... Diga, pode dizer. Eu gostaria de aproveitar o teu raciocínio, Walter. Você está me motivando a pensar
no seguinte ensinamento. Nós temos que viver no mundo, mas nunca esquecermos que nós não somos do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. Temos que viver aqui, cumprir as obrigações, trabalhar para as conquistas materiais, satisfazer as nossas incumbências profissionais, administrativas, de lazer, viver no mundo como qualquer pessoa no mundo, mas nunca esquecendo que não somos do mundo. Exatamente, estamos nesse mundo de passagem, né? E estamos aqui para adquirir esse conhecimento. Mas o que eu estava dizendo, então, na resignação, o prefácio dizia o seguinte: olha, vou me permitir ler para vocês um pedaço, fala o seguinte: quando um motivo de aflição nos atinge, e talvez muitos aqui se identifiquem, né? Alguém se identifica com ter alguns momentos de aflição na vida, né? Acho que todos nós, né? Em algum momento nos atinge. Se lhe procuramos a causa desta aflição, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a participação que seja nossa, é ela ou uma prova para esta vida ou uma expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta. Então, em cima da reflexão, a gente pode saber de onde está vindo, mas tem que ter boa vontade para isso. Tem que estar aberto a essa avaliação, né, Gustavo? Sim, quando você fala que tem que ter boa vontade para isso, é muito interessante, porque a maioria das dores que suportamos representam resultados das ações e das decisões mal aplicadas que nós efetuamos. Mas, muitas vezes, as dores se apresentam a nós como motivação para que nós caminhemos, como incentivo, como despertar. Então, nem toda dor está presa à culpa do passado. Muita dor está assinalando para nós conquistas do futuro. Então, aqui na Terra, o ato de nos resignarmos diante das dificuldades é nós temos a consciência que ninguém sofre injustamente por acaso. E nem todo sofrimento significa expiação. Nós não podemos acreditar que toda vez que sofremos estejamos pagando algo de erros do passado. André Luiz nos fala no livro Ação e Reação que muitas dores são auxílios para o futuro, conquistas para as nossas almas. E para o espírito que deseja cada vez mais elevar-se, para eles as penas, as dificuldades que passa na Terra, nada significam diante da eternidade a ser trilhada. A resignação, ela é o símbolo, ela é a marca do verdadeiro cristão no planeta. Porque Chico Xavier tem uma frase que eu acho muito interessante. A pessoa tem que ser reconhecida não por quanto sofre, mas como sofre. Como estamos diante do sofrimento. Exato. E reconhece-se o bom espírita através da maneira, né? Como que ele. Não, a pessoa não é valorada pela quantidade de dor que suporta, mas pela forma que ele suporta a dor. Isso. Interessante isso. Porque se simplesmente sofrer evoluísse o homem, todo mundo ia querer sofrer. E não é verdade. O sofrimento por si só não torna ninguém melhor. Tem pessoas que sofrem a vida toda e morrem revoltada por ter sofrido. Morrem blasfemando por ter sofrido. O que faz evoluir é a forma que sofremos, é a lição que tiramos do sofrimento. Nós não podemos mais fazer apologia da dor pela dor. Porque se a dor por si só nos tornasse melhores, eu ia voltar a usar o cinto de silício e fazer automutilação para que eu evoluísse na dor. Mas não é isso. A dor torna o homem melhor quando ele sabe sofrer com a resignação. Sofrer por sofrer, muitas vezes, significa
que a gente pode estar simplesmente desligado, cego ou desnorteado na própria vida. Sim, 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 sem dúvida. Esse sofrimento, eu diria que o que a gente precisa é de uma pitada de otimismo, né? A gente precisa ter uma visão em cima das boas coisas da vida que nos acontecem, porque mesmo o sofrimento, ele pode ter o seu lado bom, a gente sabe disso, você acabou de nos citar. Então, as pessoas que são mais pessimistas, têm dificuldade de enxergar a eternidade ou a imortalidade da alma, ou enxergar, talvez, eu diria, uma ligação entre o que a gente está passando e aquilo que a gente vai passar no futuro. Por que que hoje está nos ocorrendo isso? Fica uma boa reflexão, para que a gente possa aceitar as coisas, como, por exemplo, a Bel está colocando aqui para a gente, ó. Pois a revolta faz a luta perdida, né, Bel? A gente sabe que tem uma... A música já nos diz isso, né? Então, coloca o seu comentário aí, a gente vai colocando, expondo para todo mundo, mas eu acho que a gente tem uma formulazinha aqui que no próprio, como a gente sabe que o Evangelho tem todas as fórmulas para que a gente possa fazer essa evolução de maneira menos dolorida, menos sofrida, né? Não vou dizer sem sofrimento, sem dor, porque isso talvez não seja possível, mas sim encarando o sofrimento como sendo algo positivo para a gente. Então eu cito para vocês, retrocedendo aqui dentro do próprio capítulo 28, a gente encontra o seguinte, olha, para pedir um conselho, né? Então, para pedir um conselho, quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, nos colocar as seguintes perguntas. Vejamos bem, então, se a gente pode resumir, então, o nosso bate-papo, vamos resumir nessa ideia agora que Kardec nos coloca. Primeiro, a coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo a qualquer outro? Essa é a primeira pergunta que devemos nos fazer ao tomar uma atitude. A segunda, esta coisa pode ser útil a alguém? Se não for útil, não vale a pena ser tomada. Qual a finalidade de você fazer ou falar aquilo sem que tenha uma utilidade? E, obviamente, dentro do seu padrão vibratório, ela pode ter uma utilidade boa ou uma utilidade ruim. Se você tem um baixo padrão vibratório, a utilidade dela vai ser positiva. Em toda intenção existe um ato positivo, não é isso? Então, já diz a filosofia. E a terceira coisa, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito com esse ato, né? Então, se a coisa não interessa senão a si próprio, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que dela pode resultar. Se ela interessa a outra pessoa, e fazendo bem a um, possa fazer o mal a outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal, para se abster ou agir. Então, esse é o comentário que eu gostaria de deixar para que a nossa reflexão hoje possa ser bastante fecunda e que tenhamos uma noite em que essas palavras possam ecoar na cabeça de todos e que fique uma ideia, uma gotinha de pensamento a respeito de cada ato que a gente comete durante o dia e que o dia seguinte possa ser melhor e mais maduro para o nosso espírito, né? Gustavo, eu queria passar para você, então, a palavra para as nossas despedidas finais. A gente vai chegando ao fim dessa transmissão muito bom, essa parábola é muito valiosa, muito bonita. Obrigado pela sua presença e pelos comentários úteis, carinhosos e profundos que você fez. A gente passa para a sua palavra para as despedidas, então. Obrigado. Eu que quero agradecer pela oportunidade, Walter. Uma oportunidade enorme de poder estar com você, com todos, e podermos juntos fazer as reflexões. E perceber quantas vezes no dia nós caminhamos, dormimos, sentamos, nos alimentamos em cima de tesouro valiosíssimo do Evangelho e não damos valor e não reconhecemos. O Evangelho, ele sempre está batendo a nossa porta. Jesus se faz, como na estrada de Damasco para Paulo, constantemente diante de nós, nos chamando, nos convidando, e nós, muitas vezes, não damos o devido valor ou não reconhecemos o devido valor. Não temos essa interpretação de mudança íntima, alterando nossa forma de pensar, de sentir, de refletir em Jesus, para que Jesus impacte o nosso sentimento, que Jesus promova mudanças em nós, da forma de falar, da forma de pensar, da forma de agir, como nos relacionamos,
mudar conceitos, mudar valores, mudar objetivos. Isso é evangelho em nós. Que consigamos, mesmo com dor, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, pois os maiores exemplos, os ícones do evangelho na terra foram seguidores de Jesus que deram testemunhos, arrastando consigo as maiores perseguições e dores. Não nos façamos diferente. Saibamos, sim, levar a nossa cruz, mas com a alegria por ter encontrado um tesouro maravilhoso, onde a ferrugem e a traça não corrompe e nenhum ladrão roubará. Um beijo a todos. Que assim seja. Isso já foi a oração final, Gustavo. Obrigado. Gente, muito obrigado pela presença. Foi muito prazeroso, muito gostoso estar com todo mundo, as pessoas se manifestando. Se manifestem de verdade. A gente gosta de colocar os comentários, sabe que as pessoas estão acompanhando. Isso é muito bom para que a espiritualidade também faça com que exista uma coisa uníssona, né? Que a gente esteja tecendo a mesma teia, né? Então a gente agradece a presença de todos. Semana que vem teremos a Sônia Lisenberg, diretamente de Matão, em a terra de Caibar, falando para a gente a respeito da parábola da pérola. Então, vamos evoluindo, será o 9º programa da série. Gente, então, um beijo para todo mundo, boa noite, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos. Que a família de vocês estejam bem com saúde, Jesus proteja e tenha uma noite maravilhosa. Obrigado. Obrigado, gente.